Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na AMT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas preferências do Photoshop para que você consiga estar otimizando ele para o teu fluxo de trabalho, tanto na questão de interface quanto na questão de performance e até de ferramentas, para que você consiga ter um trabalho mais fluido e mais agradável durante os processos. Vamos lá então. Para você acessar as preferências do Photoshop, você acessa a opção o menu Edit e lá embaixo a última opção Preference, e a gente vai começar pelas preferências gerais do Photoshop. Caso você queira acessá-la diretamente, é só utilizar o comando Ctrl+K. Vou clicar na opção General. Na aba General, nós vamos ter algumas configurações mais gerais, como o próprio nome já sugere. Algumas das configurações que eu vou mostrar para vocês são aquelas que eu acho que são mais importantes nesse primeiro momento. Então vamos lá. Percebam que nas minhas opções de preferências na seção General, a minha opção Auto Show the Home Screen está marcada. Isso significa que se eu fechar o meu documento, meu Photoshop ele volta para a área de trabalho Start, para a área de trabalho inicial. Se essa opção estiver desmarcada e eu fechar esse documento, o Photoshop continua na área de trabalho atual, só que com a janela do documento fechada. Com essa opção marcada, se eu fechar meu documento, não preciso salvar, ele volta para a área Home, para a tela Start. Vou voltar novamente para o meu documento e acessar novamente as configurações gerais. Eu utilizei dessa vez o comando Ctrl+K. Essa outra opção que eu deixei marcada, Skip Transform and Placing, é uma opção que eu costumo deixar marcada, porque quem já é usuário do Photoshop, em versões anteriores, vai lembrar que toda vez que você arrasta uma imagem para dentro do Photoshop, o comando Transform está ativo. Esse é o padrão, na verdade, do Photoshop. Eu gosto de deixar essa opção marcada porque assim quando eu arrastar uma imagem ou um outro documento para dentro desse documento, eu já pulo a transformação dele automaticamente. Vou mostrar para vocês na prática o que isso significa. Vou desmarcar a opção Skip Transform, vou dar OK, e vou arrastar uma imagem agora para dentro do meu documento. Vou arrastar essa imagem. Percebam que a minha caixa de transformação está ativa, e para que eu continue agora trabalhando nesse documento, eu tenho que ou clicar fora, que foi o que eu acabei de fazer, ou eu dou um Enter para aceitar o comando de transformação, ou eu dou um ESC para cancelar essa imagem. Percebam então que eu passei pela transformação, mas ela estava ativa. Vou deletar essa imagem. Vou acessar novamente o menu Preference General e vou marcar a opção Skip Transform. Marquei, dou OK. Agora, se eu fizer o mesmo processo, vocês vão perceber que eu não passarei mais pela caixa de transformação. Automaticamente a imagem já foi inserida dentro do meu documento. Se eu quiser acessar a caixa de transformação agora do Free Transform, para eu poder estar rotacionando, aumentando ou diminuindo o tamanho da minha imagem, eu posso continuar utilizando o atalho Ctrl+T de Tatu, que é o comando Free Transform. Nesse caso, agora eu consigo aumentar, diminuir, rotacionar. E assim que eu estivesse satisfeito com as transformações, eu simplesmente daria um Enter e ele aceitaria o comando para mim. Então é isso que o comando Skip Transform faz para a gente. Eu prefiro deixar ele marcado porque aí eu acelero meu trabalho. Outra coisa, galera, que é muito importante é essa opção aqui, Use Legacy Free Transform. O que essa opção permite? Antigamente, nas versões mais antigas do Photoshop, quando você dava o comando Free Transform, Ctrl+T de Tatu, você precisava segurar o Shift nas imagens para manter a proporção delas. Nas versões mais atuais do Photoshop, isso foi invertido. Se você segurar o Shift enquanto você faz a transformação livre, você deforma a imagem e sem o Shift você mantém a proporção. Vou mostrar isso na prática. A minha opção não está marcada.
Ctrl T de Tatu para abrir a opção Free Transform. Não vou segurar o Shift. Você percebe, ó, que a minha imagem eu aumento ou diminuo e ela mantém a proporção. Isso é normal nas versões mais atuais do Photoshop. Agora, se eu deixo aquela opção marcada, o Use Legacy Free Transform, marco, ok, Ctrl T. Se eu não segurar o Shift, agora ó, eu deformo a imagem. E se eu pressionar o Shift, eu mantenho a proporção. Então, essa na verdade foi uma atualização da Adobe para facilitar aí a vida dos usuários. Só que acaba que tem muita gente que já vem trabalhando com muito tempo no Photoshop, ficou meio perdido. Então, se você é uma dessas pessoas que ficou meio perdida, as versões mais atuais do Photoshop permitem que você marque essa opção e volte a utilizar o Shift para manter a proporção das imagens. Eu te aconselho a acostumar, tá, galera, a trabalhar com ela desmarcada, porque, como eu falei, isso vem para acelerar o nosso trabalho. Mas é apenas questão de costume. Você pode utilizar do jeito que você achar mais interessante. Outra opção que eu acho essencial na seção General é essa aqui, ó. Always Create Smart Object in Place. O que isso significa? Significa que todas as vezes que você inserir uma imagem nova dentro do teu documento, essa imagem já vai ser inserida como Smart Object. Mais para frente eu vou estar criando alguns vídeos para falar especificamente sobre Smart Object, até mesmo dentro da questão da edição não destrutiva. Mas nesse primeiro momento eu te aconselho a deixar essa opção marcada, porque existem várias vantagens de você trabalhar com a tua imagem como Smart Object. Principalmente se a gente for pensar na manutenção da qualidade dessa imagem. Se você for prestar atenção aqui na minha layer, você vai perceber que a imagem que eu inseri tem um íconezinho, ó, um documentozinho com um quadrinho preto dentro. Esse é o símbolo de um Smart Object. E todas as vezes que essa opção estiver marcada e você inserir uma imagem, ela automaticamente vai ser convertida em um Smart Object. Próxima seção que a gente vai estar visualizando é a Interface. Dentro da Interface eu não tenho muito o que falar com vocês. Eu só gosto de dar a dica de que nas versões mais novas agora do Photoshop você consegue estar controlando o brilho da tua área de trabalho. Por exemplo, antigamente, ó, nas primeiras versões, ela vinha com uma interface bem clara, dessa forma. E agora a gente tem a possibilidade de alterar o brilho da tela. Eu particularmente prefiro deixar as versões mais escuras, porque se você passa muito tempo na frente do PC com o Photoshop, por exemplo, aberto, esse tom mais escuro cansa menos a tua visão. Então é uma opção que eu prefiro deixar marcada dessa forma. Próxima seção, a gente pode acessar a seção Tools. Na seção Tools, galera, tem algumas coisinhas que são interessantes para a gente. Por exemplo, olha essas duas primeiras opções, Show Tooltips e Show Rich Tooltips. Aqui no caso são as dicas que o Photoshop te dá em relação às ferramentas. Ó, percebe que se eu passar o mouse em cima de um dos textos, você vai ver essa legendinha aí, ó, com fundo amarelo. Essas são as tooltips. São as descrições das ferramentas, ou dos efeitos, ou dos comandos que você está dando no Photoshop. Eu acho bem interessante você deixar essa opção marcada, porque geralmente ela te descreve o processo ou o uso daquela ferramenta. Já a opção Show Rich Tooltips, eu prefiro que você deixe marcado se você é um usuário mais recente do Photoshop, mais novo. Está começando a aprender o Photoshop agora. O que isso aqui representa? Eu vou marcar e vou mostrar para vocês. Okay? Aqui nas ferramentas, por exemplo, se eu passar o meu mouse em cima das ferramentas, você vai perceber que aqui, por exemplo, ó, na Quick Selection apareceu um quadro com um pequeno vídeo mostrando a funcionalidade daquela ferramenta. Ó, a ferramenta laço, a mesma coisa. Esses videozinhos, essas dicas são os Rich Tooltips. Eu confesso para vocês que hoje em dia eu não costumo deixar essa opção marcada. Para mim ela já não faz mais diferença, eu prefiro desmarcar. Tanto porque eu economizo memória e deixo meu aplicativo mais rápido. E eu já não preciso mais, galera, porque eu já trabalho com Photoshop há algum tempo. Então essas dicas é mais para quem realmente está começando agora. Nossa próxima seção vai ser a seção File Handling. Essa é uma das opções mais importantes aqui dentro do Photoshop, porque é uma opção que te permite salvar o teu documento automaticamente de tempos em tempos. Se você deixar essa opção marcada, ó, Automatically Save Recovery Information Every,
significa que de tempos em tempos, aqui no caso, 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15, 30 em 30 minutos, o Photoshop vai estar salvando o arquivo de recuperação. A dica que eu te dou é, não fica dependente do salvamento automático do Photoshop, que é essa opção. De vez em quando, dá um Ctrl S no teu computador para que você consiga salvar o teu documento. Qualquer alteração importante que você fez, Ctrl S. Mas caso você tenha esquecido, essa opção ela pode ser de bastante ajuda. Eu só te aconselho a não usar valores muito pequenos, porque quanto menor o valor, mais vezes ele vai estar salvando os seus processos e isso pode consumir uma memória que vai fazer diferença durante o teu trabalho. Então é sempre legal você deixar um tempinho um pouquinho maior e ir salvando você mesmo manualmente com tempos mais reduzidos. Aqui embaixo, Recent File List Content, vai permitir que você escolha quantos arquivos recentes você quer que sejam apresentados na tua lista de arquivos recentes. Se eu acessar o menu File, você vai ver que tem uma opção chamada Open Recent. Aqui no Open Recent vai ter uma lista dos últimos arquivos que você trabalhou. E no meu caso, eu estou configurado para que ele mostre 10 arquivos recentes. Então ele mostraria meus 10 últimos arquivos. De novo, quanto menos arquivos você decide mostrar aqui, menos memória o Photoshop vai ter para salvar esses processos para te mostrar depois. Então é até um jeito de você otimizar o teu trabalho. Próxima seção que a gente vai estar trabalhando, que também é super importante, é a opção Performance. Nessa seção, você pode decidir quanto de memória RAM disponível no teu PC ou no teu notebook o teu Photoshop pode utilizar. Eu aconselho vocês a usarem por volta de 70% a 80% no máximo. É lógico que isso depende da quantidade de memória RAM que o teu computador tem. No meu caso, eu tenho 16 GB de memória. Então aqui no caso eu usar 70% significa que eu estou usando um pouquinho mais de 10 GB. O que para mim é ótimo, não preciso de mais do que isso. Evita usar valores, e isso é uma dica que a Adobe te dá, maiores do que 85%. Senão você acaba removendo uma quantidade considerável de memória que o teu sistema operacional vai precisar para desenvolver as outras tarefas secundárias. Caso você tenha necessidade de mais memória RAM, o que eu te aconselho não é aumentar o uso dela pelo programa, mas adicionar memória RAM ao teu material, ao teu hardware. Segunda opção, que é super interessante, é você deixar a opção Use Graphics Processor marcada. Isso, nesse caso, se você estiver utilizando uma placa de vídeo. No meu caso, eu tenho uma placa de vídeo, uma GTX 1060 de 6 GB, e é ela que eu estou utilizando aqui no Photoshop. Caso você não tenha placa de vídeo, essa opção vai ser desnecessária, porque ele não vai ter a memória gráfica, o processador gráfico para estar utilizando nos seus trabalhos. Como a gente está trabalhando com desenvolvimento de peças gráficas, o ideal é que você tenha uma boa placa de vídeo para que você esteja acelerando os teus trabalhos e até mesmo utilizando recursos do Photoshop que só funcionam se você tiver uma placa de vídeo, como algumas visualizações, alguns filtros, galerias de desfoque, entre outros efeitos que só funcionam com a placa de vídeo habilitada. Abaixo do Graphics Processor Settings, a gente tem essas três opções. History States. History States, galera, é quantos undos basicamente você consegue fazer. O Photoshop ele tem o painel History aqui que vai salvando todos os processos que você desenvolve dentro do teu aplicativo, dentro do teu arquivo. Se eu coloquei que meu History States suporta 20 estados, significa que meu histórico ele vai conseguir salvar os 20 últimos processos. Eu te aconselho a não usar valores muito altos aqui, apesar de que o Photoshop permite que você use até 1000 passos. Eu te aconselho a usar valores menores porque tudo isso vai influenciar na memória que ele vai estar utilizando para salvar esse espaço. E eu acho que você não vai precisar também voltar 20 passos atrás num trabalho. Se você for salvando ele, for trabalhando de uma forma não destrutiva, de uma forma otimizada, você dificilmente vai precisar voltar muito mais do que isso. A questão de cache levels está relacionada à quantidade de memória que o Photoshop vai utilizar para otimizar o teu fluxo de trabalho. Significa que quanto maior o valor do cache você utilizar,
mais memória ele vai estar utilizando para desenvolver determinados processos. Qual é a dica que eu te dou? Se você costuma trabalhar com arquivos pequenos, por volta de 1 MB ou menos de 1 MB de tamanho, usa valores de cache menores, mesmo que você esteja trabalhando com grandes quantidades de layers. Se o arquivo for leve, usa um cache level baixo. Se você trabalha com arquivos pesados, com fotografias pesadas, então aí você usa cache levels mais altos, porque aí ele vai ter mais poder para estar trabalhando em cima daquelas informações, daquela quantidade gigante de dados. No meu caso, eu gosto de deixar ele no 4 porque fica equilibrado. Eu acelero meu trabalho em documentos menores e tenho memória suficiente para trabalhar com arquivos pesados. Mas isso realmente varia de acordo com o arquivo que você estiver trabalhando. A questão do cache tile size é quanto de memória ele está usando reservada para o cache. No meu caso, eu deixo uma quantidade grande de cache porque eu quero que ele tenha o poder de processar uma quantidade maior de dados de uma forma mais rápida também. Tudo isso para facilitar e melhorar meu fluxo de trabalho, deixar meu trabalho mais rápido. Do lado esquerdo, você tem algumas formas de otimização, de presets, relacionadas a esse History e Cache. Se você marca, por exemplo, a opção Web, ele vai otimizar o teu histórico, o teu cache level e o teu cache tile size para arquivos mais leves. Se você marca, por exemplo, a opção Huge Pixel Dimensions, ele vai otimizar o teu cache para que você consiga trabalhar em arquivos maiores. E você vai poder observar essas opções aqui ao lado. Próxima seção que eu quero falar com vocês é a opção de Scratch Disks. Pensa o seguinte, imagina que você tem uma determinada quantidade de memória RAM no teu computador. Por exemplo, você tem 4 GB de memória RAM. Caso você esteja trabalhando em um documento que exija mais do que esses 4 GB de memória RAM e o Photoshop não encontre isso na memória RAM, nessa opção de Scratch Disk você pode pedir para que ele utilize, na verdade você pode dar permissão para que ele utilize memória dos teus HDs, das tuas partições, como memória RAM, como memória reservada para os processos do documento aberto. Eu deixo as duas opções marcadas porque, primeiramente, o Photoshop ele vai utilizar os recursos da minha partição primária. E nesse caso eu permito que ele faça isso porque meu SSD é muito mais rápido do que o HD. Então isso acaba ajudando com que meu trabalho seja mais rápido também. Mas se por acaso, que é muito raro de acontecer porque tem bastante memória sobrando, ele precisasse de mais memória e não alcançasse na partição C, ele já utilizaria da partição E. Então tudo isso só para otimizar. Caso você tenha memória RAM suficiente, não se preocupa, porque o Photoshop não vai precisar utilizar os teus discos. Caso precise, é legal que você tenha memória para que ele faça isso, porque isso vai permitir que você tenha um trabalho mais rápido e mais leve. Para concluir, galera, a última seção que eu quero falar com vocês aqui é na questão dos cursores. Só umas dicas rápidas aqui, na verdade. Dentro dessas opções de preferência de cursor do Photoshop, você consegue trabalhar escolhendo como você gostaria de exibir o teu cursor na tua área de trabalho. Por exemplo, se eu marco a opção Standard, ele mostra a ferramenta em vez de usar simplesmente o círculozinho que define o cursor. Se eu der o OK e voltar na minha área de trabalho, você vai perceber que se eu seleciono, por exemplo, a ferramenta Brush, vou criar uma layer nova para poder ver a ferramenta, você vai ver que tem um pincelzinho ali, ó, porque eu marquei a opção Standard dentro das preferências. Se eu voltar cursores e marcar a opção Precise, você vai ver que agora aparece uma cruz no lugar da ferramenta. Em vez de aparecer o pincelzinho que estava aparecendo antes, agora vai aparecer uma cruz, ó. No meu caso, eu gosto de deixar o Normal Brush Tip marcado, porque ele mostra o círculozinho. Só que tem uma dica bem legal, galera. E outra coisa, esse círculo ele permite que eu tenha mais precisão também no meu traçado.
para eu poder visualizar melhor a questão do tamanho, por exemplo, do meu brush, coisa que o símbolozinho do pincel não deixa. Mas eu tenho uma dica legal aqui, ó. Vou dar OK. Se você tiver com um brush disponível na tela, por exemplo, um brush ou outra ferramenta que use cursor, e eu começar a pincelar, você vai perceber que eu vejo apenas o círculo. Se você clicar na tecla Caps Look e deixar ela ativa, ele alterna o cursor com o cursor preciso. Ó. E agora você vê a cruzinha. Caps Look, volta. Ó. E todas as vezes que eu pressionar Caps Look, ele faz essa alteração. Então fica essa dicasinha aí para vocês. Quer ver o teu cursor de forma mais precisa? Habilita o Caps Look. Quer voltar a ver o círculozinho, o ícone da ferramenta? Desabilita o Caps Look. Na opção de outros cursores, você vai ter a opção de Standard e Precise. São as mesmas que tem aqui. Essa opção Brush Preview, a cor, você percebe que está vermelha aqui. Isso, na verdade, galera, não faz tanta diferença. O Brush Preview é isso aqui, ó. Ó, é esse preview que eu consigo fazer do tamanho e da dureza do meu brush. Como foi que eu consegui fazer essa visualização em tela? Estou segurando a tecla Alt, clicando e segurando o botão direito do mouse. Aí ele mostra o preview. Se eu arrastar para a esquerda ou para a direita, eu diminuo ou aumento o tamanho do cursor. Se eu arrasto para baixo, eu deixo ele mais rígido. E se eu arrasto para cima, eu deixo ele mais suave. Então, mais uma dica aí para vocês sobre visualização de ferramentas. Isso agiliza bastante o meu trabalho. Estou dando umas pinceladas aqui com um pincel desse tamanho. Aumento o tamanho dele. Pincelo um pouco mais. Deixo ele um pouco mais duro, diminuo bastante. Já tenho outro cursor. De uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais tranquila de trabalhar. Então, galera, essas são as dicas que eu quis dar para vocês, quis trazer para vocês por meio desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. São dicas que ajudam bastante na performance do teu trabalho, na performance dos teus processos. E se você gostou, não esquece de curtir os vídeos, não esquece de se inscrever no canal. E também, galera, a dica que eu dou para vocês é compartilhem esses vídeos. Se você conhece alguém que gostaria de aprender um pouco mais sobre o Photoshop, gostaria de aprender um pouco mais sobre design, indica esses vídeos para ele, porque como eu falei nos primeiros vídeos, são vídeos que estão começando do básico, mas que eu vou chegar nas partes mais avançadas também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.